Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo perdeu gols inacreditáveis e aí quando a altitude entrou em campo, sofreu a virada, perdeu na estreia e pode ter se complicado nessa fase de grupos da Libertadores. Isso mesmo, é o assunto desse vídeo, eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e vamos juntos! Sem alarde, sem terrorismo, sem terra arrasada, mas a gente está falando de um grupo complicadíssimo. O São Paulo perde na estreia para o Binacional do Peru, lá em Juliaca, altitude de 3.800 metros. Só que no outro jogo dessa primeira rodada, a LDU já venceu o River Plate. E agora o São Paulo vai ter que resolver esses pontos perdidos nos próximos jogos, especialmente em casa. Vai ter que fazer 100% de aproveitamento. Por quê? Porque é muito difícil que tanto a LDU quanto o River Plate percam pontos para o Binacional lá. Pode acontecer. É claro que é uma projeção ainda muito inicial, só que é um time muito fraco. Mostrou isso contra o São Paulo. O São Paulo poderia ter vencido, deveria ter vencido em duas escapadas. A equipe do Binacional, modestíssima, acabou fazendo seus gols. Eu não digo que a altitude seja preponderante ou determinante no resultado, só que ela é um ingrediente do jogo. Sabendo disso, o primeiro tempo do São Paulo, quando o Tricolor teve a posse de bola, quando agrediu o adversário, quando criou oportunidades, tinha que ter matado o jogo, né? Essa é a tônica da partida. O São Paulo, enquanto teve fôlego, enquanto conseguiu correr, tinha que ter resolvido o jogo. E aí começou a resolver, né, com o gol do Alexandre Pato, assistência do Pablo, mas depois parece que o Pablo quis resolver tudo sozinho, tá numa carência de gols, é uma pena, eu acho ele um jogador muito dedicado, o torcedor tá pegando no pé dele porque ele perdeu gols que não pode perder. Na frente do goleiro, com a defesa completamente batida, o Antony depois muito individualista, tentou resolver em vários momentos, foram os dois jogadores mais, eu digo, responsáveis, né, por essa derrota são paulina. Não pode cair na conta do Fernando Diniz, porque é uma tônica do que vem acontecendo, o time cria, o time trabalha, o time circula bem a bola, talvez, como eu já disse outras vezes, o que caiba ao técnico seja orientar o seu jogador de que é preciso objetividade, de que você não pode ter tanto preciosismo na frente do goleiro, precisa definir. Só que me parece muito mais erro técnico mesmo, individual, do jogador que tem a oportunidade de fazer o gol e acaba pecando na finalização. O Alexandre Pato sofreu muito isso em vários jogos, só que a fase tá boa, né? Ele tem aproveitado as oportunidades. Ele melhorou a sua finalização. Já o Pablo e o Antony deixaram a desejar nesse jogo. E aí quando o São Paulo não faz os seus gols, vai para o intervalo ganhando de 1-0, o que acontece? Naturalmente, no segundo tempo, o time da casa vai tentar dar uma especulada, atacar um pouco mais. E aí tem uma questão física, que é inerente ao jogo. A gente sabia que o São Paulo poderia enfrentar dificuldades. Eu não sou especialista, eu não estava lá. Tem colegas meus que estão lá da imprensa, né, cobrindo o jogo e que relataram durante o dia uma pressão na cabeça, um certo enjoo. São algumas consequências, algumas sequelas de você estar na quarta cidade mais alta do planeta Terra. Então não dá para desconsiderar isso, não dá para dizer que não tem altitude no jogo. É óbvio que ela tem, foi por isso que o São Paulo perdeu. Eu acho que está dentro do contexto. Obviamente não é desculpa, porque o São Paulo poderia ter vencido. Criou para tal, desperdiçou, a bola puniu. Não só a bola, o aspecto físico. Se você sabe que não vai conseguir correr os 90 minutos na sua plenitude, que você vai ter dificuldades em algum momento, você precisa começar bem, como começou o São Paulo, e aproveitar todas as suas chances. É o resumo do jogo. O São Paulo tinha que ter saído com a vitória. Começou ganhando o jogo e sofreu a virada de um time muito fragilizado, muito fraco realmente, que dificilmente vai tirar pontos de outras equipes. Talvez aconteça, por conta da altitude, por conta desse doping, que dá pra gente colocar assim, né? Um doping, um critério técnico que acaba influenciando. Essas equipes que jogam em altitude acima de 3.500 metros, elas têm esse aspecto, né? Esse ingrediente, essa atmosfera, esse recurso que infelizmente acaba fazendo com que elas consigam pontos na sua casa e aí depois fora de casa realmente sejam facilmente batidas. Pode acontecer com o São Paulo ao receber o Binacional no Morumbi. O problema é, será que a LDU vai perder lá? Será que o River Plate vai perder lá também? A Libertadores é longa,
O São Paulo se complicou na estreia e precisa agora recuperar esses pontos daqui para frente. E aí, foi bola? Foi altitude? Foi atitude? Quero ouvir vocês. Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!